E aí, meus alunos, bem-vindos ao meu canal Química Fácil. Hoje a nossa aula é sobre modelos atômicos, isto é, as ideias, as teorias a respeito do que a matéria é formada, qual a sua composição, sua constituição, sua estrutura. Bora para a nossa aula. Tudo começou com os filósofos gregos, principalmente Demócrito e Leucipo. Eles começaram a pensar do que a matéria é formada, porque se a gente pegar uma pedra, por exemplo, e começar a quebrar ela, os pedaços vão ficando cada vez menores. Será que, se a gente continuar fazendo isso constantemente, vai chegar um momento que a partícula será tão pequena que ela não vai mais poder ser dividida? E daí surgiu a primeira ideia a respeito do átomo, com esses dois. E a palavra átomo, do grego, significa não se divide ou indivisível. Também o filósofo e matemático Tales de Mileto, ele fez experimentos com âmbar. O que é âmbar? É aquela resina natural que as plantas liberam quando são feridas. Elas liberam essa resina para se defender de invasores. Com o passar do tempo, essa resina endurece. E aí ele fez experimentos. Ele atritou a resina, o âmbar, com alguns tecidos como seda e lã e percebeu que adquiria cargas elétricas que atraíam outros objetos. Então ele percebeu que a matéria tem características elétricas também. Foi Thales. Já Aristóteles pensava uma coisa diferente. Para Aristóteles, a matéria ela é formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar, e 4 características: quente, frio, úmido e seco. E as várias formas que a matéria adquire, as várias composições da matéria, são formadas pelas proporções diferentes desses elementos e também dessas propriedades. O Aristóteles tinha um pensamento diferente de Demócrito e Leucipo. Benjamin Franklin, o famoso cientista que, ao empinar pipa, o raio caiu na pipa e a carga elétrica se transportou pelo fio. Todo mundo conhece essa história, acredito eu. Ele gostava muito de fazer experimentos a respeito da eletricidade. Então, ele percebeu que existem duas espécies de cargas elétricas. Ele chamou de positiva e negativa. Até hoje nós utilizamos essas palavras para as cargas elétricas. Então, quando perguntarem para você quem foi que deu estes nomes de positivo e negativo para as cargas elétricas, foi Benjamin Franklin, em 1852. As observações de Franklin permitiram que fosse possível explicar os fenômenos observados por Tales de Mileto. Percebeu que sempre que atritamos dois corpos, eles ficam eletrizados com cargas diferentes. E aí, já que tem cargas diferentes, um objeto atrai o outro. Se tiver o mesmo sinal, já vai acontecer a repulsão. Eles se repelem, se afastam. Então, o primeiro modelo científico moderno foi em 1807 pelo químico inglês John Dalton. Para Dalton, o átomo é uma partícula minúscula, rígida, ou seja, maciça, não tem espaços vazios dentro do átomo. Indestrutível, ou seja, não se divide, e tinha forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Tanto que o modelo de Dalton é conhecido como modelo da bola de bilhar. Então, aqui está uma representação esquemática de como é o átomo para John Dalton. Quais foram as bases dessa teoria do Dalton? Ele pegou informações dos experimentos de Antoine Laurent de Lavoisier, o pai da química moderna, e também de Louis Proust. Em 1785, aproximadamente, Lavoisier demonstrou que, em uma reação química em sistema fechado, a matéria ela continua a mesma, tanto antes quanto depois de uma reação. Ou seja,
A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos em uma reação. Não há perda de matéria. Já Louis Proust percebeu que em uma substância química específica, a proporção de elementos permanece a mesma. Por exemplo, a água ela é fórmula química H2O, proporção de 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Se essa proporção mudar, já não estamos mais falando da água, estamos falando de outra substância. Então, o John Dalton percebeu, tem alguma coisa na matéria que ela dá essas propriedades de constância na massa e nas proporções. Então, a matéria ela é descontínua e ela é formada por coisas menores. Continuando com os postulados de Dalton. Ele dizia que qualquer espécie de matéria é formada por átomos, ou seja, toda a matéria é formada por átomos, sem exceção. Os átomos são minúsculas partículas que não podem ser subdivididas. Ele não tinha conhecimento das partículas subatômicas que nós conhecemos hoje, nem transformadas em outros átomos, de outros elementos, ele queria dizer. Todos os átomos de um mesmo elemento são iguais em massa, tamanho e em todas as suas propriedades, ou seja, possuem as mesmas identidades químicas. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades químicas e físicas diferentes. E outro postulado. Um composto é constituído pela combinação de átomos de dois ou mais elementos que se unem, se juntam entre si em várias proporções simples. Nessas combinações, cada átomo guarda sua identidade química. Porém, outro cientista, o Joseph John Thomson, em 1879, ele fez um experimento com raios catódicos. Raios catódicos são raios que saíam de um cátodo. Ele demonstrou a existência dos raios catódicos, que são um feixe de partículas carregadas negativamente. Ele percebeu que essas partículas eram carregadas negativamente, ou cargas elétricas negativas, pois sofriam atração pelo polo positivo de um campo elétrico externo. No slide a seguir, nós vamos ver um esquema do aparato que ele utilizou para esse experimento. Então, os raios catódicos eles saem do polo negativo do aparato, de uma fonte de alta voltagem. Então, como a gente pode ver aqui no esquema, tem uma fonte de eletricidade de alta voltagem e externamente tem uma fonte de campo elétrico externo. E no final do aparato nós vemos uma tela que é propriedade fluorescente, ou seja, quando é atingida pelos raios, ela vai sofrer uma iluminação e aí o observador pode detectar onde ela está incidindo. E como nós vimos anteriormente, cargas elétricas de sinais diferentes são atraídas, por isso que esses raios catódicos são atraídos pelo polo positivo do campo elétrico externo, porque negativo é atraído por positivo. Então ele percebeu que a matéria ela tinha alguma coisa que possuía carga negativa. Já se ao invés de um campo elétrico for utilizado um campo magnético, o raio catódico não sofre atração, mas ele sofre um desvio por causa da massa, né? Já que tem massa, ele sofre um desvio por causa da gravidade. Então, ele percebeu essa partícula negativa, ela tem carga elétrica negativa e ela tem também massa. Ela não é desprovida de massa. Voltando aqui para o slide anterior, não sei se vocês repararam, mas existe uma coisa no nosso dia a dia, pelo menos para os mais antigos, que utiliza essa propriedade aqui do experimento de Thomson. São aquelas televisões de tubo, aquelas antigas.
Elas utilizam essa mesma função aqui, emissão de um raio catódico, e na tela da TV tem uma propriedade lá, uma substância que vai ser iluminada pelos elétrons que são atingidos. Essa parte de trás da televisão de tubo, ela tem um canhão de elétrons. Como aconteceu a descoberta do próton e o que é o próton? Em 1886, o físico alemão Eugen Goldstein ele observou um feixe luminoso no sentido contrário ao dos elétrons nos raios catódicos, ou seja, tinha os raios catódicos que tinham carga negativa, mas ele observou iluminação de partículas no sentido oposto, ou seja, enquanto que as partículas negativas iam para um lugar, e existiam outras que iam para o sentido oposto. E aí percebeu, essas têm carga positiva e não negativa. Ele deu o nome de próton. Modelo atômico de Thomson. Em 1904, Thomson propôs o seu novo modelo, aperfeiçoando o modelo de Dalton. Ele admitiu que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva. Então, o átomo ele tem carga positiva, correto? Mas existem os elétrons que estão dispersos no interior e na superfície do átomo, e esses elétrons têm carga negativa. Ele deu uma semelhança do átomo a um pudim de uvas passas, onde as uvas passas seriam os elétrons e a massa do pudim seria a massa positiva do átomo. E o modelo de Thomson é chamado de modelo do pudim de passas. Aqui nós podemos ver uma representação esquemática do seu modelo. Em verde estão os elétrons e em azul a massa positiva do átomo. Porém, Rutherford ele fez um experimento utilizando partículas alfa. Essas partículas alfa elas eram emitidas por um pedaço de polônio, que é radioativo, estava recoberto por uma caixa de chumbo para a proteção do cientista. E mais à frente ele colocou algumas placas que tinham um orifício bem pequeno para permitir a passagem das ondas eletromagnéticas, as ondas luz, que eram feitas de chumbo também com orifício no centro. E mais adiante ele colocou uma lâmina finíssima de ouro, muito fina. Diante dessa lâmina de ouro ele colocou um aparato que era móvel e era recoberto por sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco tem a propriedade de ser iluminado quando recebe radiação e é fluorescente também. E ele podia observar onde estava acontecendo a irradiação. O que o Rutherford detectou? Ele detectou que boa parte da radiação que era emitida, ela atravessava essa lâmina de ouro e continuava em linha reta. Muitos eram desviados, né? Quando chocava na lâmina de ouro, muitos eram desviados do seu trajeto, mas existia alguma quantidade de radiação que continuava em linha reta. Então ele percebeu que se o átomo fosse maciço, toda a radiação iria ser ricocheteada e iria modificar o trajeto, mas ele percebeu que se uma parte da radiação continuava em linha reta, então o átomo ele tem espaços vazios. Daí ele começou a pensar sobre o seu modelo atômico. Quais são os postulados de Rutherford? A grande maioria dos raios alfa, partículas alfa, passaram pela lâmina, ou seja, a maior parte do átomo é de espaços vazios. Uma pequena parte do átomo ela é realmente preenchida. Poucos raios alfa refletiram pela lâmina, ou seja, poucos eles mudaram o trajeto, foram ricocheteados. Pouquíssimos raios alfa passaram pela lâmina sofrendo desvio.
Então, Dalton propôs o seu modelo atômico chamado de modelo planetário. Ele disse o seguinte: a maior parte do espaço do átomo é de espaços vazios. A maioria do átomo é de espaços vazios, não é preenchido por partículas. No seu interior existe uma pequena região central positiva, ele chamou de núcleo. Então, ele disse que no centro do átomo existe uma região que tem carga positiva e ele chamou isso de núcleo. No núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Ele percebeu que os prótons têm mais massa que os elétrons, então a maior parte, 99% da massa do átomo está no núcleo. Os elétrons giram em volta do núcleo em órbitas circulares. Ele disse que os elétrons estão no átomo, mas ao redor do núcleo, circulando em órbitas circulares. Também este modelo é conhecido como modelo planetário, como eu falei, porque ele assemelhou o átomo com o sistema solar, onde o núcleo é o Sol e os elétrons são os planetas que circulam em torno do Sol. Aqui está uma representação esquemática do modelo de Rutherford, como é que ele imaginava que era o átomo. Principais conclusões da experiência. O átomo é formado por grandes espaços vazios, como já foi falado, tendo em vista que a maior parte das partículas alfa atravessaram a lâmina sem sofrer desvios. O átomo é formado por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Chamou o centro de núcleo e a eletrosfera é a região onde estão os elétrons circulando. Os elétrons têm carga negativa. As partículas positivas do átomo estão concentradas numa região extremamente pequena, o núcleo. Então, o núcleo ele é muito pequeno em relação ao tamanho total do átomo, mas a sua maior parte da massa está no núcleo. As cargas negativas estão dispersas numa região periférica, cerca de 10 a 4 ou 10 a 5 vezes maior que o núcleo do átomo, ou seja, na ordem de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo do átomo. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares e ficou conhecido como modelo planetário. E o nêutron, onde é que ele entra nessa história? Foi James Chadwick, em 1932, que descobriu a existência da partícula subatômica que ele chamou de nêutron, por ter carga negativa. Como ele descobriu isso? Ele pegou um núcleo de um átomo de berílio, que tem 4 prótons e 5 nêutrons, e ele bombardeou com partículas alfa. Fazendo isso, ele percebeu que ficava um núcleo de um átomo de carbono e era emitida uma partícula que, diante de um campo elétrico, não era atraída, não sofria desvio nem para o lado positivo nem para o lado negativo. Então ele detectou, bom, essa partícula ela não tem carga elétrica, sendo assim, chamarei de nêutron, da palavra neutro, zero. As propriedades das partículas subatômicas, as principais, né, as que a gente utiliza na química. Os físicos eles contribuíram com a descoberta de outras partículas subatômicas, mas para a química as principais são estas três. São o elétron, o próton e o nêutron. A massa do elétron ela é muito menor do que a dos prótons e nêutrons, cerca de 1000 vezes menor, 1000 a 10.000 vezes menor. E a massa dos prótons e dos nêutrons é praticamente a mesma, como a gente pode ver na tabela. Cargas elétricas. Elétrons têm carga negativa, próton tem a carga positiva que é equivalente a ela, né, mais 1, e o nêutron tem carga zero. E a carga elétrica é de 1,602176 vezes 10 a menos 19
Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. E como a gente pode ver, o próton ele tem a mesma carga, só que de sinal oposto, sinal positivo. E o nêutron tem carga elétrica zero. Vamos exercitar um pouquinho para a gente fixar o conhecimento. Primeira questão: dê os nomes dos autores da primeira ideia de átomo, sem base em resultados experimentais, sem base científica. Vou dar um tempinho para você responder na sua mente. Se você respondeu Demócrito e Leucipo, você acertou. Segunda questão: o modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo da bola de bilhar. A resposta certa para essa questão é o item B, Dalton. Dalton foi que propôs o modelo da bola de bilhar. 3. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo do pudim de passas. Resposta certa para esta questão é o item C, Thomson. Foi Thomson que propôs o modelo do pudim de passas. 4. O modelo atômico proposto por Dalton é conhecido como, a gente já tem essa pergunta no slide anterior, modelo da bola de bilhar. De acordo com Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico A possuem diferentes massas, B são idênticos entre si, C têm elétrons na eletrosfera e D formam núcleos com prótons e nêutrons. A respeito do modelo de Dalton, se eles são do mesmo elemento químico, eles são idênticos entre si. Item B. 6. Qual foi a principal descoberta que levou Thomson a propor seu modelo atômico? A descoberta do nêutron, o experimento da folha de ouro, a descoberta do elétron através dos tubos de raios catódicos ou a descoberta dos níveis de energia? A resposta certa para essa questão é o item C, a descoberta dos elétrons através dos tubos de raios catódicos. Questão 7. O modelo atômico proposto por Rutherford ficou conhecido como modelo planetário do átomo, item C. O experimento que levou Rutherford a propor seu modelo atômico foi o uso de espectro de emissão, a eletroforese, a experiência da folha de ouro e o experimento com os raios catódicos. Foi a experiência da folha de ouro que fez com que ele formulasse o seu modelo atômico. De acordo com o modelo de Rutherford, a maior parte do átomo é maciça, positiva, vazia ou formada por elétrons. A maior parte do átomo, para Rutherford, ela é de espaços vazios. Então, a mínima parte do átomo é preenchida por matéria. No modelo de Rutherford, os elétrons estão presos em uma massa positiva, estão distribuídos aleatoriamente, orbitam o núcleo como planetas ao redor do Sol ou estão fixos no núcleo. Eles orbitam o núcleo como planetas ao redor do Sol, por isso que é chamado de modelo planetário. 11. O núcleo atômico, segundo Rutherford, é negativo e leve, positivo e denso, neutro e central, formado apenas por elétrons. Para Rutherford, o núcleo atômico é positivo e denso, item B. Pessoal, esta era a aula de hoje, então, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no meu canal e assistam os outros vídeos para dar aquela ajudinha. Valeu, tchau, até a nossa próxima aula.